Bem-vindos de volta, vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos. Hoje nós vamos verificar como é que o VBA nos ajuda aqui para identificar qual é a última linha ativa, né, dessa planilha, a última linha com informações. E logo depois a gente vai tratar do loop, para aí sim a gente poder dar início à criação da nossa ferramenta de conciliação de notas, certo? É óbvio que a planilha vai ser uma planilha simples, mas se vocês entenderam até aqui esses conceitos mais básicos, vocês vão ver que na prática, quando vocês colocarem nas atividades do seu dia a dia, boa parte do que vocês viram, vocês vão aplicar, claro que com uma lógica diferente ou de uma forma mais abrangente. Mas no mais, o básico do básico do básico, vocês com certeza vão ver até lá. Então vamos dar continuidade, vamos aqui ao nosso código. O código já está limpo, vocês podem ver. E inicialmente, antes de identificar qual é a linha final, a gente vai falar um pouquinho só sobre variável. A gente viu que na aula anterior definiu uma variável x. E essa variável x tinha um valor 4. Porém, tanto no VBA quanto em qualquer programação, essas variáveis elas normalmente são declaradas. Por quê? Porque o sistema ele precisa entender, antes de tudo, se você vai utilizar algo para alguma coisa e qual é o tipo desse algo que você vai utilizar. Nesse caso, para alguns tipos de variáveis, o VBA ele não vai lhe obrigar a declaração. Porém, o usual é que você declare essa variável antes. E como é que você declara uma variável no VBA? Você coloca a informação din e a variável. Nesse momento aqui, essa variável não tem valor algum. Você só está dizendo para o programa dimensionar na memória RAM um local para essa variável. Então, assim, logo no início, ele vai reservar um local na memória para essa variável. E essa variável ela pode ser de diversos tipos. Ela pode ser uma string, que é um texto. Esqueci o S, né? S string. Ela pode ser S integer. Aqui a string é um texto, integer é um número inteiro, certo? Nesse caso poderia ser o 4, mas se eu botasse aqui um 0, ele já não poderia ser inteiro, porque um número inteiro ele não tem casas decimais. Então eu poderia dizer aqui que ele é um double. Então, se vocês quiserem, em algum momento vocês podem consultar esses tipos de variáveis, certo? Não é o foco aqui, eu não vou focar, mas vocês já sabem que existem alguns tipos de variáveis. Você tem o float, você tem o double, long, entre outros. Mas nesse caso eu vou deixar aqui sem definir qual é o tipo dela. Mas o que é que interferiria nessa questão de tipo? Se você, por exemplo, tem uma variável que você diz que é string, e depois você pega essa string e multiplica por um número, você vai causar um erro no VBA, porque ele não vai conseguir multiplicar um texto por um número. Isso é lógico, isso não vai ser possível de ser feito. Então, o ideal é que você declare a variável de número como número, para que nesses momentos você não tenha nenhum problema no seu código. Mas como o nosso código é um código simples, eu vou tirar a definição do tipo. E aí a gente vai definir uma variável aqui chamada linha final. O nome poderia ser outro? Poderia ser o que você quisesse. Última linha, LF, qualquer coisa. Nada lhe impede de fazer. Eu coloquei aqui linha final. A gente vai apagar essa variável x. E aí a gente vai definir que linha final. Lembrando que se você colocar maiúsculo ou minúsculo no final, se tiver correta a descrição, ele vai colocar. Nas outras programações você não vai ver isso, mas aqui no VBA é tranquilo. Você vai dizer que linha final vai ser o quê?
cells. O que é cells? Vamos voltar para o nosso Excel. Cells, ele simplesmente vai selecionar isso aqui, ó. Ele vai selecionar toda a planilha. Então, cells, ele vai selecionar todas as planilhas. Abre parênteses. Qual é o índice da linha? Então, você vai botar row.count. Ou seja, ele vai contar o número de linhas. Ok? Vírgula, qual é o índice da coluna? Nesse caso, eu vou querer da coluna A. Só que diferente do offset, que por exemplo, a célula A1 seria 0,0, para os cells, a coluna aqui vai ser, a célula A1 seria 1,1. Então, a coluna começa em 1 e não começa em 0 como no offset. Então, o que é que acontece? A gente vai chegar aqui, rows.count, o índice da coluna é 1, porque é a coluna A. Se fosse a coluna B, seria 2, C, 3 e assim sucessivamente. Você consegue identificar a última linha de cada coluna dessa aí. Após você fechar os parênteses, você vai clicar end, xl app. Pronto. O que é esse end xl app? Ou seja, ele vai selecionar toda essa coluna ou essa planilha, ele vai ficar aqui meio que nessa última linha aqui, selecionada. E nesse end, ele é a última linha por conta disso aqui, certo? E esse end xlapp, ele é nada mais é do que você clicar end no seu teclado e colocar a setinha para cima. O que é que aconteceu aqui? Ele foi até a última célula da planilha inteira na coluna A e ele voltou para a última célula preenchida. Com o que? Com end, setinha para cima. E nesse momento você coloca aqui .row e ele vai pegar o índice dessa linha aqui. Parece confuso, mas com certeza na terceira vez que você fizer, você já vai entender de uma forma mais tranquila. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui x igual a 1 só para a gente ter um parâmetro. A gente vai clicar aqui. Aqui, o que é que eu estou querendo dizer com esse clique? Quando eu executar o código, ele vai parar aqui. Eu consigo depurar o código e dizer até onde ele vai executar, certo? A gente não tinha visto isso, mas assim, se eu executar o código agora, ele vai executar até aqui. Ele não vai finalizar porque eu botei um breakpoint aqui no meu código. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero o valor da linha final aqui. Eu quero saber qual é o valor dessa linha final. Então, se eu der um executar, vocês observam que ele parou aqui. Como é que eu sei qual é o valor de linha final aqui? Eu só coloco o mouse em cima e ele pegou o índice da minha linha, a última linha que havia preenchido. Então, a linha 43. Se, por exemplo, eu apagar esse CFLP aqui e quiser saber a última linha preenchida da coluna B, eu vou fazer aqui só a troca por 2. Eu vou parar essa macro, vou rodar. E ela é 42, porque na coluna B, a linha 43 já não tem mais informação. Então, desta forma, eu consigo identificar qual é a minha linha final. Você precisa decorar inicialmente esse texto? Não. Não há necessidade nenhuma. Você pode simplesmente chegar aqui, copiar, dar um Ctrl R, Notepad. Eu faço isso o tempo todo, estou só mostrando o que é que eu faço. Eu vou colar isso aqui e vou dizer aqui, salvar isso aqui em algum lugar. Eu coloco aqui na minha área de trabalho e vou dizer aqui na área de trabalho que esse arquivo é um arquivo do VBA que identifica a linha final. Salvei. No outro momento que eu fosse precisar disso aqui, se eu não lembrasse como é que eu digito essa informação, eu volto lá naquele arquivo, deixo isso num local que eu tenha certeza que eu vou verificar. E aí, nessa minha pasta, que normalmente eu coloco, tem 300 arquivos TXT lá da mesma forma, mas
eu faço uma busca lá, identifico e venho, copio e colo. Não preciso decorar essas coisas. Isso aí, inclusive, você consegue, em uma pesquisa simples no Google, achar diversos códigos que identificam. Então, assim, você consegue identificar de uma forma simples. Então, naquele caso inicial que a gente não conseguia classificar aquela nossa planilha, porque não sabia qual era a linha final, se a planilha aumentasse de linhas, a gente não conseguia saber, tinha que vir no código e fazer o ajuste. Através desse códigozinho aqui, a gente simplesmente consegue identificar. Vamos só fazer um teste final para que a gente possa ir para o nosso loop. Aqui, eu voltei aqui com a minha célula A, coluna A, na realidade. Eu quero que ele identifique a célula 41 através do linha final. Como é que eu faço isso? Então, vou chegar aqui, A, porque é a coluna A que eu quero, mas a célula é 41. E linha final. Mas a gente sabe que a linha final ele vai trazer 43. Como é que eu vou para 41? Menos 2. Simples assim. Ponto select. Ou seja, ele vai achar que a linha final é a 43. Linha final menos 2. 41. A 41. Ponto select. Vou selecionar aqui. F8. Executar. A 41. Ponto select. Se eu tirar o menos 2, ele vai selecionar a 43. Executar. Então, isso é a linha final. Na realidade, é uma forma de identificar qual é a última linha da planilha para que a gente possa utilizar um for, um do while ou algum tipo de informação que a gente vai precisar. Da mesma forma, se por exemplo aqui no campo de valor eu quisesse colocar uma fórmula totalizando, eu não iria colocar na linha final. Eu colocaria aqui C, linha final, mais um, né, que seria a linha 44 naquele exemplo, ponto value. Eu não vou colocar uma fórmula, mas vou botar uma informação aqui só para que a gente veja que funcionou. Alt F8, executar. Então aqui total, eu poderia ter colocado uma fórmula pegando de C4, que é a minha célula inicial que eu já conheço, até a linha final. Eu conseguiria somar e colocar um totalizador aqui. Mas nesse momento não é o nosso foco. Vamos para a próxima aula, onde a gente vai ver o loop e depois a gente vai partir para a nossa ferramenta. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Curtam, compartilhem e sigam o nosso canal se vocês estão gostando. Isso com certeza vai nos ajudar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.